Então, como falou a Bruna, meu nome é Ana Maria Mujica Rodrigues. Como vocês podem perceber pelo meu sobrenome também, meu sotaque, eu não sou brasileira, eu sou colombiana. Eu estou aqui morando no Brasil já faz uns 3 anos e pouco, moro aqui em Florianópolis. E eu vim aqui no Brasil para fazer mestrado em saúde coletiva. Eu sou formada na medicina e atualmente estou fazendo doutorado também na saúde coletiva. Bom, porque eu trouxe para vocês esta temática assim, identidade de gênero, a transexualidade e saúde. Na verdade, eu comecei a pesquisar no meu mestrado. O título da minha dissertação foi Percepções que têm as pessoas trans sobre o sistema de saúde, especificamente também sobre o SUS, Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Então, eu quis trazer algumas temáticas, alguns questionamentos também sobre o processo transexualizador, também algumas definições e conceitos do que se refere à identidade de gênero ou às identidades de gênero, à transexualidade também. E de tal forma que vocês também conheçam um pouco o que foi esse percurso que eu fiz nestes 2 anos também, que foi muito importante também para a minha vida pessoal e também para a minha vida acadêmica, e com o qual eu também questionei muitas coisas da minha própria identidade e da minha própria forma também de atenção à saúde. Então, vamos começar. Então, no primeiro aqui slide eu trago para vocês um pouco o que seria conceito de gênero. Então, por um lado, então, existe uma concepção de gênero como um sistema binário, tá? Desculpa, antes de continuar aqui as slides, eu queria que vocês, se em algum momento acham que eu estou falando muito rápido, ou que, por exemplo, não entendem alguma palavra que eu falo, algum conceito, vocês querem que eu repita, fiquem à vontade também para me enviar essas questões através do chat. Então, como eu falei, existem algumas concepções do gênero como um sistema binário, então, existindo só 2 tipos de ser, então, ser ou mulher ou ser homem, excludentes e opostos. Então, por conseguinte, também é uma definição bem flexível do que seria o gênero. Também existe, então, através desse sistema binário, existe um mimetismo do que seria o sexo, essa genitália, e o que seria o gênero, de tal forma que o gênero então estaria restrito ao sexo e como consequência também seria então invariável. O que quer dizer isso então? Então uma pessoa que vai nascer então com uma vagina, ela vai virar mulher, invariavelmente, sempre vai virar mulher. E uma pessoa então que nasce com um pênis, invariavelmente sempre então vai virar um homem. Por outro lado, então, existe uma outra definição, um outro paradigma, que fala que o gênero como uma construção social. Então, onde o gênero não é uma propriedade inerente aos corpos, mas um conjunto também de efeitos produzidos nos corpos, nos comportamentos e nas relações sociais. Então, um produto e um processo dessas relações sociais, de um conjunto também de tecnologias sociais e de tecnologias biomédicas. Então, nesse sentido, o gênero seria, então, histórica, social e culturalmente construído, por conseguinte, então, relativo, contextual, variável, contestável, mutável, transformável e independente do sexo biológico. Então, este gênero não seria uma consequência ou consequente com o sexo que teria a pessoa, com essa genitália da pessoa. Aqui eu trago para vocês algumas imagens nestes slides de algumas pessoas que se auto-identificam com pessoas trans. Bom, continuando um pouco algumas definições que temos que considerar antes de entrar no tópico da transexualidade. Então, vou trazer para vocês as diferentes conceitos respeito à sexualidade como tal. Então, temos o que eu falei, identidade de gênero, que ela vai derivar desse conceito de gênero. Então, a identidade, como essa pessoa se vai identificar, como essa pessoa se sente. Então, tem pessoas que se vão sentir como mulher, tem pessoas que vão se sentir como homens, mas também tem pessoas que vão se sentir em uma mistura dos dois, ou inclusive tem pessoas que não vão se sentir nem como homem nem como mulher.
e que o tempo todo então vão estar reconstruindo também aquelas definições do que é ser homem e do que seria ser mulher. Por outro lado, então, temos o que seria a expressão desse gênero. A expressão, então, teria que ver mais com essa estética, com essa corporalidade que essa pessoa tem de acordo com aquela identidade. Então, temos pessoas que vão ser mais femininas, pessoas que vão ser masculinas, e temos pessoas andrógenas, que são pessoas que você não consegue, através dessa corporalidade estética, saber se é homem ou mulher, porque é uma pessoa que mistura aquelas características que são construídas como para o feminino ou como para o masculino. Também, então, existe uma reivindicação do que seria ser masculino, do que seria ser feminino. E existem várias formas também de ser esse tipo de ter esse tipo de expressões. Também, então, teríamos o sexo biológico, que é a genitália, também temos o sexo cromossômico, o sexo hormonal, e que está ali também, então, seria homem, mulher e os intersexos. E teríamos, então, a orientação sexual, que faz parte da identidade sexual, e não de gênero. Então, gênero é outra categoria, vamos dizer assim, e temos a orientação sexual. Então, ela se refere como a essa atração que eu vou ter. Uma atração que seja física, sexual, emocional, que eu vou sentir, seja por pessoas do mesmo sexo, seja por pessoas do outro sexo ao meu, ou seja por as duas. Então, temos os heterossexuais, temos homossexuais, lésbicas, temos também então, os bissexuais, mas também temos outras categorias. Temos, por exemplo, existem pessoas que elas gostam das pessoas, então elas não se categorizam nem como lésbicas, nem como homossexuais, nem como bissexuais, nem como hétero. Também temos pessoas, então, que elas se relacionam com outras pessoas independente do gênero e do sexo, que então seria, e se auto-identificam como pansexuais, que é outra categoria. Então, já trazendo aqui alguns desses conceitos, vamos passar ao que seria o conceito da transexualidade. Eu vou falar ao longo da minha palestra trans como um guarda-chuvas a essas identidades trans mulheres, trans homens, a transexualidade, transgênero e as travestis. Então, esse trans como um guarda-chuvas dessas outras identidades que eles vão fugir do que seria ser homem, ser mulher, como dessas características normativas do que seria ser homem ou mulher. Então, eu trouxe aqui nesse slide para vocês alguns conceitos, algumas formas, significados que traz o Coletivo Nacional de Transsexuais para algumas das suas categorias. Então, temos a transexualidade como homens e mulheres que vivenciam essa transição. Temos aqui os transgêneros, eles trazem o conceito transgênero para expressar a possibilidade de um cruzamento de gêneros. E teríamos outras pessoas que se auto-identificariam como homens trans e mulheres trans. Então, seria a fim de incorporar a transexualidade como definição de si, ou mesmo mostrando também aquela inconformidade com a perspectiva binarista, que seria o sistema binário que eu expliquei com anterioridade do gênero. Então, o que seria, para que vocês entendam quando eu falo homem trans ou mulher trans, então, homem trans seria aquela pessoa que nasce com uma vagina e ela vai ser o tempo todo, então, construída como mulher, mas essa pessoa se identifica como homem. Seria homem trans. E a mulher trans, então, seria aquela pessoa que ela vai nascer com um pênis, vai ser construída como um homem, mas ela se vai auto-identificar como uma mulher. Então, homem trans, mulher trans ou transhomem também. Tem várias formas como essas pessoas vão se auto-categorizar ou auto-identificar. Até aqui vamos tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, qualquer pergunta, vou responder as perguntas para vocês no final também da palestra. E também eu trouxe para vocês, nos últimos slides, eu trouxe alguns links de interesse com mais informações a respeito à temática, também com a minha bibliografia, as minhas referências, para que vocês também, então, entrem ali e explorem um pouco mais este tópico, que é bem interessante. Então, aqui eu trouxe também para vocês um pouco quais são essas políticas públicas, algumas mais específicas para a população trans, mas outras também que são para a população LGBT em geral, mas que também está inserida a população trans. Então, por exemplo, em 2004, o Ministério da Saúde então se criou um comitê técnico para a formulação da Política Nacional de Saúde da população LGBT, e a qual foi lançada em 2008 e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009.
Então, ela que traz assim como objetivo geral. Então, traz aqui o que eu trago para vocês no slide: promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equânime. No mesmo ano também então se cria o programa Brasil Sem Homofobia, que então, como diz o nome, para combater a violência e a discriminação contra a população. Naquele entonces a sigla era GLTV, mas atualmente é LGBT, e também a sigla vai mudando, gente. Isso sim, vai mudando através de os diferentes também movimentos sociais, reivindicações. Então, não se surpreendam se ela continua mudando a partir deste ano. E também então a promoção da cidadania da população LGBT. Já então, políticas mais específicas para a população trans. Em 2008, então, temos a política do processo transexualizador no SUS. Ele o que procura então é incluir então a população trans dentro do SUS, pensando nas necessidades específicas que tem esta população, de tal forma então que eles vão oferecer alguns dos serviços, algumas das necessidades para a população. Entre eles então vamos ter, por exemplo, em 2008 eles incluíam mais as pessoas transexuais, então pensando mais nas mulheres trans. Os homens trans então eles foram incluídos já na portaria 2013. Então nessa nova portaria, que foi o ano passado, teve uma ampliação da política do processo transexualizador no SUS. Então tem uma inclusão das necessidades dos transhomens com respeito, por exemplo, a mastectomia, esterectomia, e também da inclusão das travestis, também como parte do processo transexualizador. Então, outras das diferentes necessidades que eles também estão ali abarcando está a questão das cirurgias, da transgenitalização, por exemplo, também de outras cirurgias, por exemplo, para mudar o fenotipo da pessoa, seja para um fenotipo mais masculino ou fenotipo feminino. E também temos a terapia hormonal dentro desse processo transexualizador. Também nos links de interesse eu colei para vocês ali as portarias, tanto o processo transexualizador de 2008, tanto quanto a ampliação que teve em 2013. Então aqui eu trouxe também para vocês alguns artigos da política que eu acho interessantes a gente aqui compartilhar com vocês. Respeito, por exemplo, à atenção básica. Então aqui fala a integralidade do cuidado dos usuários e as usuárias que vão demandar então a realização do processo transexualizador. E qual seria esse acompanhamento da atenção básica, então o acolhimento com humanização e respeito ao uso do nome social. Mais para frente vou falar para vocês o que é o nome social. E entre elas, então, a segunda seria o encaminhamento regulado ao serviço de atenção especializado no processo transexualizador. Então, a política, ela também traz o outro artigo que traz é garantir a integralidade do cuidado dos usuários, então, com demanda para a realização das ações no processo transexualizador, que são definidas em duas modalidades. Então, ele trabalha com a modalidade ambulatorial e a modalidade hospitalar. Então, na ambulatorial, o que vai consistir vai ser principalmente no acompanhamento pré e pós-operatório e a terapia hormonal ou hormonioterapia. E na modalidade hospitalar, então vai ter o que vai ser as ações com respeito às cirurgias e também um acompanhamento pré e pós-operatório. Então, e o artigo 6, que eu acho também muito interessante, que traz a RAS, as redes de atenção à saúde, como responsáveis também pela essa integralidade no cuidado da atenção às pessoas transexuais, travestis, transhomens, transmulheres, no âmbito do SUS. Então, o que acontece? O processo transexualizador, ele fala que vão se criar alguns centros especializados para atender as demandas do processo transexualizador. Então, aqui no Brasil existem 5 hospitais que eles estão catalogados como referências para o processo transexualizador. Então, temos aqui o mais perto de nós, que é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre.
Temos também o Hospital Universitário Pedro Ernesto, temos o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, temos o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e temos o Hospital das Clínicas do Recife. Então, por exemplo, agora vou explicar para vocês. Então, o que fazer? Então, por exemplo, chega uma pessoa que ela se auto-identifica como trans no seu serviço. Então, o mais importante é o acolhimento, com respeito e, obviamente, com respeito ao nome social e a auto-identificação dessa pessoa. Por exemplo, vocês quando vão ler em outros tipos de artigos, por exemplo, artigos sobre a saúde, ou outro tipo de leituras, vocês vão ver que vão existir outras definições para o que seria transexualidade, travestilidade, transhomem, transmulher. Mas o mais importante é que, por mais de que algumas dessas definições são também muito inflexíveis e que, por exemplo, a OMS fala que não, que transexual é isto, o outro fala que não, que é isto, o mais importante também é respeitar a auto-identificação dessa pessoa e como essa pessoa construiu a sua auto-identificação. Assim, por exemplo, ela se auto-identifica como transexual e você acredita que não, que essa não é a definição da OMS, realmente nenhuma definição é mais importante que a outra, mas neste momento não se pode também deslegitimar, desculpe, que é uma palavra difícil para mim, não se pode bom, gente, agora sim, deslegitimar, vocês não imaginam o difícil que é, também na identidade dessa outra pessoa e como a outra pessoa também se coloca no mundo. Então é muito importante e através da minha pesquisa também o que os meus e as minhas entrevistantes falaram foi isso, verdade? Foi como elas são acolhidas dentro do sistema e dentro, por exemplo, a recepção, o respeito pelo nome, o respeito também pela sua estética. Por exemplo, tem pessoas que pode ser que elas não cumprem com aqueles padrões que se podem esperar, por exemplo, uma pessoa trans. Mas elas se auto-identificam como trans é a autonomia delas, é o autorreconhecimento delas e é legítimo também. Então, acho que isso é bem importante deixar claro. Então, você chega a essa pessoa, se identifica com vocês, fala que esse é o seu nome social, então respeito pelo nome social, mais para frente eu vou falar mais sobre ele. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas então já iniciaram, por exemplo, a hormonoterapia por conta própria. Então, o que você pode fazer dentro da atenção primária em saúde, então, é solicitar esses exames de controle dessa terapia hormonal e fazer um acompanhamento enquanto essa pessoa, então, vai ser encaminhada para consultar o especialista, que neste caso seria o endocrino. Vamos ter também casos de pessoas que elas vão querer também outro tipo de atendimento, que elas vão querer falar com um psicólogo, mas eu quero que entendam também que se essas pessoas vão querer esse tipo de atendimentos não é porque elas se sintam doentes pelo fato de elas serem trans ou se auto-identificar com uma identidade trans, mas pelo fato também de como a sociedade enxerga eles, como a sociedade também vai discriminar eles pelo fato de não estar dentro desses padrões que nós chamamos padrões hetero cis normativos ou padrões do que se espera que seja uma mulher, um homem, sempre ligados à genitália. Então, é importante também reconhecer que são pessoas que estão sempre o tempo todo estão sendo discriminadas e violentadas, não só às vezes também nos mesmos serviços de saúde, mas no cotidiano da vida deles e delas. O que acontece? Então, eu trago aqui para vocês também um questionamento que eu me fiz ao longo da pesquisa também e da minha interação com várias pessoas dentro dos movimentos sociais trans. E é porque, então, por exemplo, a normativa do processo transexualizador, ela fala que, então, você continua, faz seus exames, mas você tem que encaminhar para especialista, que neste caso seria endocrino, né? Então, você encaminha, mas a gente sabe que essas consultas, muitas vezes, para certos especialistas, elas demoram. Você tem que esperar na fila, você tem que esperar 1, 2, às vezes de 3 meses, já me falaram que tiveram que esperar algumas pessoas para acessar ou acceder a essa consulta ou a esse especialista. Então, me pergunto, por que não iniciar, então, ou continuar em aquelas pessoas que, por exemplo, ainda não iniciaram a terapia hormonal dentro da atenção primária em saúde?
Por que não iniciar ali, enquanto eles também estão marcando consulta para o especialista? Então, por exemplo, essas pessoas não vão deixar de fazer hormonoterapia porque estão fazendo fila, ou enquanto fazem a fila. Porque para elas é importante. Para algumas delas é importante acceder a esses serviços porque é importante para a sua identidade, para a sua formação também desse corpo desejado por essas pessoas, porque é uma modificação que eles também querem fazer. Assim como também a gente às vezes faz modificações, a gente também às vezes toma medicamentos para modificar a sua identidade, para modificar a sua corporalidade. Então, essas pessoas não vão deixar de fazer essa medicação, ou seja, que vai haver um aumento da automedicação não controlada, por exemplo, e tem um aumento da automedicação não controlada, pelo fato então delas não receberem esse acompanhamento contínuo dentro da atenção primária, por exemplo. E que então também vão acontecer uns efeitos adversos, não só pela automedicação não controlada, mas também então pelo fato de eles não accederem a esses serviços. Então, eu, na revisão da literatura que eu fiz, tentando encontrar quais eram os protocolos que existiam em outros países, em outros lugares, que também já tinham algo similar ao processo transexualizador, encontrei que em alguns lugares eles clarificam que essa terapia tem que ser iniciada na atenção primária, que o melhor é que seja assim, porque eles também trazem um outro argumento de que muitas vezes esses efeitos adversos dessa mesma terapia controlada vão chegar ou vão ser atendidos nas mesmas unidades de atenção básica. Então, eu acho que fica ali meu questionamento, a verdade, do fato de, que deixamos essas pessoas ali na fila, então como vamos continuar o acompanhamento dessas pessoas ali? Então seria bem interessante se a gente poderia então iniciar também com eles a terapia hormonal ou com eles, ou a fazer esse acompanhamento, enquanto se pede consulta com um especialista ou faz essa consulta com um endocrino ou com também outros especialistas. O processo transexualizador só fala endocrino, mas também existem outros especialistas, por exemplo, existe também sexólogos, ginecólogos ou mesmo ginecólogos também, que eles também trabalham com terapia hormonal. Bom, continuando então com as políticas públicas específicas para as pessoas trans, então temos aqui o que eu falei para vocês do nome social. Então o nome social é aquele nome com o qual essa pessoa se identifica, que muitas vezes é um nome diferente ao nome de registro. Então, o nome social, o portaria nome social saiu em 2009, mas teve, agora neste ano, setembro, uma nota técnica. E essa nota técnica, ela o que tenta fazer é explicar um pouco como fazer o cartão do SUS com o nome social. Porque, em 2013, então, o CADSUS possibilitou a impressão do Cartão Nacional de Saúde somente com o nome social do usuário. E também, então, ali traz uma informação que no CADSUS Web 5 vai permitir também, então, a busca na base de dados através do nome social. Então, aqui eu trouxe alguns trechos dessa nota técnica. Então, aí falam que a impressão, então, do cartão, ele tem um destaque com o nome social, e ele apareceria, então, nos campos o nome social e o número do cartão nacional do SUS e o código de barras, mas não apareceria nem o nome de registro nem o sexo, então eles seriam omitidos. Ali na nota técnica, não se preocupem, ali aparece como que tem que ser toda a inserção, aparecem algumas fotos, também alguns prints da tela e explicam certinho como que é todo, as instruções de como deve ser essa inserção. E aqui eu trouxe então umas print que ela trouxe como ficaria então o cartão do SUS. Então apareceria aí ciclana de tal, o nome social da pessoa, a data de nascimento, o número do cartão e o código de barras. Então aqui também está uma das propagandas que fizeram com respeito ao nome social. Aparece então os travestis e transexuais, um atendimento acolhedor como vocês merecem. Mas é muito importante também que muitas pessoas também trans, elas não conhecem ainda que têm esse direito. Então é bem interessante que vocês também comecem a fazer então essa promoção e essa propagação
desse direito que as pessoas trans têm, porque tenha certeza que vocês podem dizer agora, ah, não, mas eu nunca atendi nenhuma pessoa trans. Mas então, por que não atender nenhuma pessoa trans? O que acontece então que se elas não estão chegando aos serviços de saúde? Por que é isso? Porque, por exemplo, com as pessoas que eu falei, quase nenhuma ela usava os serviços do SUS, precisamente porque em algum momento tiveram uma experiência contraproducente, uma experiência discriminatória, uma experiência que fez que eles também elas se apartassem um pouco do sistema. Então, o que é interessante seria também que vocês acolheram, por exemplo, essa questão do nome social e começassem também a falar sobre isso dentro das unidades de saúde, com as pessoas também que estão ali, com os mesmos usuários, para também fazer essa inclusão dessas pessoas dentro do sistema. Então, como eu falei aqui, com ou sem cartão também deve existir respeito pelo nome social ou pelo prenome com o qual a pessoa se identifique. Várias das pessoas que, por exemplo, que eu entrevistei, elas me falaram que naquele momento que eles foram aos serviços do SUS, então elas não existia, por exemplo, a questão do cartão com o nome social. Então elas iam lá com o cartão do registro, mas falavam que elas queriam ser chamadas por exemplo, eu sou um transhomem, por exemplo. Meu nome é Ana Maria no registro, mas eu quero ser chamado Camilo. Então eu ia lá com o meu cartão, com o meu registro e falava, não, mas eu não sou Ana Maria, eu sou Camilo. Mas a pessoa, por exemplo, não entendia que para aquela pessoa que estava ali, para aquele usuária que estava ali, era importante que falasse Camilo, e falasse ele, e falasse, bom, por exemplo, que, sei lá, ela é uma pessoa, um aluno, não alumna, estudante não dá porque com ele. Mas então que utilizasse sim os pronomes adequados para essa autoidentificação daquela pessoa. Que eu acho que isso foi uma das coisas que também mais, de acordo à pesquisa, que mais afastaram também as pessoas que eu entrevistei dos serviços. É o fato que não queriam chamar pelo nome social. Então imagina que constrangedor deve ser você estar ali com toda uma estética, por exemplo, masculina, e que alguma pessoa chame Ana Maria. Então você não vai separar e também então agora enfrentar o olhar dos outros, e isso também é uma violência para eles e para essas pessoas. É uma violência de estar ali, primeiro a violência é não respeitar o nome, depois então você ter que observar que os outros estão observando vocês porque o nome não está de acordo com a sua estética. Então é interessante também pensar nessas questões. Eu trouxe aqui então algumas coisas também importantes, por exemplo, que as pessoas trans não só procuram serviços para o processo transexualizador, obviamente, mas também então para cuidar da sua saúde em geral. Por exemplo, para uma gripe, para uma dor, também por questões de doença crônica, qualquer outra coisa. Então, inclusive também eles procuram serviços para informações também sobre o mesmo processo. Então, por isso eu acho importante também então tentar fazer alguma reunião e tentar ler entre todos vocês quais que são aquelas a política do processo transexualizador, por exemplo, a última que foi agora 2013, para que vocês também conheçam como que quais são todas aquelas artigos que tem a política. E obviamente também então vão chegar para alguma especificidade da sua identidade. Então, por exemplo, os homens trans, eles para cobrir seus peitos, por exemplo, eles usam uma faixa ou um binder também. O que acontece que muitos deles usam isso enquanto então ainda não tiveram acesso, por exemplo, a algumas cirurgias também pelas filas, porque muitos deles me falam que tem que esperar 3, 4 anos, às vezes que já lhe falaram isso, por exemplo, para poder fazer a mastectomia ou a esterectomia. E então eles usam essa faixa por longos períodos de tempo e ela vai afetar, já tem estudos que vão afetar então a função pulmonar e inclusive também a questão muscular. Também há outras especificidades, por exemplo, o uso de silicone industrial em algumas mulheres trans, algumas travestis que também então vão chegar, por exemplo, nas unidades com alguma, ou às vezes no mesmo hospital, mas às vezes nas unidades com alguns dos efeitos adversos desse uso. Também pelo fato de não ter acesso a, por exemplo, a mamoplastia de aumento. Eu trouxe aqui para vocês, eu fiz uma tradução de umas recomendações
que foram feitas através de uma revisão sistemática sobre uma comunicação efetiva com a população LGBT. Então, elas são válidas para, eu acho que para em geral, para qualquer pessoa, mas são específicas mais para essa comunidade, pensando também em identidade de gênero e em orientação sexual. Então, por exemplo, o profissional familiarizar-se com os recursos online e locais disponíveis para as pessoas LGBT, reconhecer os diferentes movimentos e organizações ONGs LGBT. Por exemplo, aqui em Florianópolis temos o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, também temos a AD, que é a Associação em Defesa dos Direitos Humanos, e também temos outro grupo que se chama Acontece Arte e Política LGBT. Todos eles podem se encontrar pelo Facebook. E também tem página na internet. Também existem alguns nacionais, como o ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Nas suas páginas, páginas online e também nas páginas no Facebook, eles têm várias informações também tem, é bem legal também dar uma olhada nessas organizações, nas páginas dessas organizações. Então, também desafiar, que eu acho isso bem interessante, desafiar as atitudes contraproducentes dos seus colegas ou atitudes preconceituosas dos seus colegas frente às pessoas LGBT. Bom, na interação com o profissional paciente, então, evitar assumir a orientação sexual ou a identidade de gênero, considerando a aparência ou as características das pessoas. Então, como eu falei, vão existir pessoas com uma identidade transhomem, com uma orientação sexual hétero, que vão ter uma estética andrógena, por exemplo. Então, não todo tem que estar encaixado, não todo é mimetizado no mesmo. Existem pessoas que vão se deslocar daquilo que você espera que deve ser uma pessoa, homem, mulher, etc. É importante que estar ciente dos preconceitos, estereótipos, outras barreiras de comunicação, nos próprios preconceitos que a gente tem. Eu também tinha um monte de preconceitos ainda, eu acho que às vezes eu reproduzo também preconceitos e estereótipos. O importante é você também repensar aquelas coisas e ser consciente daquilo. Então, usar uma linguagem neutra e inclusiva, permitir que as pessoas se auto-identifiquem e usem o nome social. E é importante aqui ter em consideração que essa auto-identificação é um processo individual. Não fazer julgamentos, comentários morais, conservar uma linguagem corporal também neutra e normalizar os antecedentes ou comportamentos sexuais, perguntando-os para todos os seus pacientes. Então, não pelo fato que em X lugar diz que tais pessoas com tal identidade têm mais risco disto ou outro, você só vai fazer perguntas para ele, porque realmente não é questão de identidade, é questão de práticas de risco. Então, muitas vezes existem muitas outras pessoas com essas mesmas práticas, mas com outras identidades. Então, você deve ser também um pouco flexível naquela questão do risco e quais que são as populações que têm mais ou menos risco, e tentar não estigmatizar ainda mais aquelas populações que já são estigmatizadas. E finalmente, porque já que me falaram que tenho só 10 minutinhos para terminar a minha palestra, então eu trouxe para vocês aqui uma campanha que se faz em outubro, mas que, na verdade, é o ano inteiro, que é sobre a despatologização das identidades trans. A campanha se chama Stop Trans Pathologization e ela iniciou em 2006. Tem várias universidades, vários grupos de pesquisa, inclusive pesquisadores também, movimentos sociais que estão ali inseridos nesta campanha, que ela acontece em outubro. E essa campanha o que procura que é? Essa campanha procura, por exemplo, que as identidades trans, como um todo, elas sejam retiradas dos diferentes compêndios de doenças mentais. Por exemplo, agora no DSM-5, antes no DSM-4, as identidades trans eram catalogadas como transtornos de identidade de gênero. Agora aqui no DSM-5 ele foi para disforia de gênero. No CID-10, então, ele tem como transtorno de identidade sexual, e para as travestis ele tem transtorno de preferência sexual ou como fetichismo. E no mesmo processo transexualizador, inclusive, por exemplo, para que uma pessoa trans acesse aos serviços, por exemplo, de transgenitalização, ou seja, cirurgias, eles de genitália, eles têm que fazer ou passar por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico por aproximadamente 2 anos prévios da cirurgia.
o fato é que é uma obrigação que eles têm que fazer isso para aceder a seus serviços. Eles têm que ter o diagnóstico, e ter o diagnóstico já é mesmo uma discriminação, já é mesmo uma violência para aquelas pessoas que elas não querem ser identificadas como doentes. Mesmo assim, as diferentes identidades de gênero não são uma doença, são diferentes formas de você se colocar no mundo, porque não existem pessoas iguais. Todos somos indivíduos, óbvio, morando no coletivo, mas ao mesmo tempo sempre estamos aí reconstruindo a nossa própria identidade. Imagino que não existem todas as mulheres são iguais, não são. Cada mulher também vai manifestando sua corporalidade de acordo com como ela se identifica, igual com homens, igual com as pessoas trans. Existem múltiplas identidades. O problema às vezes é que a gente fica muito inflexível nas definições. E também, então, ela tem essa luta contra a transfobia, que seria, então, um conjunto de crenças, opiniões, atitudes, agressão, desprezo e ridiculização contra essas pessoas com essas identidades de gênero. Então, fundamentando-se nos estereótipos, no ódio e na não aceitação, então, daquela diversidade humana. Isso vai ter como consequências, como já falei, eu acho que ao longo da minha palestra, então, que essas pessoas se afastem dos serviços de saúde, então vão ter uns efeitos recorrentes também dessa própria discriminação e também do fato de não atenção às suas necessidades em saúde. Bom, tomara que vocês tenham gostado aqui a minha palestra. Na verdade, ela foi muito assim, mais uma introdução, um introdutório ao que seria a temática trans. Se vocês têm alguma pergunta, fico aqui à vontade. Espero vocês. Também, por exemplo, se vocês têm uma pergunta ao longo da semana ou talvez ao longo do mês, se vocês querem fazer alguma reunião, falar sobre isso e depois, então, vocês gostariam de perguntar, podem acessar a página, fazer a pergunta através da página ou também através do teleconsultoria. E qualquer coisa, se, por exemplo, a pergunta é bem específica, elas também então se comunicariam comigo, as pessoas da teleconsultoria, para fazer um apoio também nessas dúvidas. Como eu falei para vocês, então, bom, trouxe aqui uma foto que eu gosto muito, que é de Catherine Opie, que ela é uma fotógrafa, uma artista, que ela traz como essa transgressão do que seria o gênero, do que seria entre homem e mulher, entre feminino e masculino. E como eu falei para vocês, aqui trouxe também uns links de interesse. Ali estão então todas, várias das portarias das quais eu falei. Também está o artigo de onde eu tirei todas essas dicas da comunicação. Então, outros artigos também de interesse, nas mesmas referências também estão ali as portarias e alguns artigos que usei para trazer então as definições do que seria o gênero como construção social e as outras conceitos. Bom, muito obrigada aqui por a atenção de todos vocês. Tomara que tenham gostado. Oi, pessoal. Então, enquanto vocês ali terminam, né, de completar a pesquisa ali, as perguntas e as respostas, o pessoal aqui está elogiando, então, a Ana Maria e a palestra, o pessoal de Salto Veloso, de Guaramirim, o pessoal de Flor do Sertão também gostou da web. Por enquanto, então, a gente não teve perguntas, mas é o que eu falei antes, a Ana Maria também comentou, né? A teleconsultoria tá aí justamente para isso. A gente sabe que às vezes a pergunta aparece só na hora da prática mesmo, mas a gente espera que então que a teleconsultoria possa ajudar vocês. Acredito que se vocês solicitarem, né, a teleconsultoria e o pessoal ali não souber responder, eles vão, né, provavelmente contatar a Ana Maria, que tem a expertise maior no assunto, então, para poder responder. O pessoal, então, no Morro da Fumaça aqui também elogiando a web. Isso é muito legal, pessoal. Vamos para o assunto, é muito da atualidade, realmente, né? O pessoal de Chile também. Não, muito obrigada a todos vocês também pela escuta. E, como eu já falei, pode ser que vocês agora não tenham uma dúvida, mas por favor, se comunicam qualquer coisa, seja também uma dúvida técnica, uma dúvida, por exemplo, mais do acompanhamento, uma dúvida também do processo, do mesmo processo transexualizador, alguma dúvida, por exemplo, outros grupos que existam, que trabalhem com trans, grupos na academia, dentro da universidade ou grupos externos, também podem fazer essas perguntas. Eu moro na UFSC, praticamente. Eu estou ali quase 24/7. Então, eu posso estar ali também. Conheço várias das pessoas que trabalham no telesaúde. Então,
fiquem à vontade também para fazer todo tipo de perguntas a respeito à temática. E também, se tem alguma pergunta temática LGBT em geral, também fiquem à vontade, que eu também trabalho nessa área. Então, Ana Maria, o pessoal de Criciúma perguntou se tu acha que o cartão SUS com o nome social vai dar certo. Qual que é a tua opinião? Eu gostaria de saber em que sentido vai dar certo. Eu não sei, ou seja... Eles estão digitando ali, vamos ver tá. se esclarece então a pergunta. Beleza. Se tu te referes com respeito à parte já mais técnica do cadastro, o que eu tenho Talvez se o pessoal vai aderir, se vai querer fazer. Fazer, Pode ser duas coisas. Porque eu sei que o pessoal trans, ele está aderindo, é verdade que eles gostaram muito também da ideia, e várias das pessoas que estão nas propagandas, por exemplo, a propaganda que eu mostrei para vocês, ela é uma mulher trans. Bom, eu não sei se ela se autentifica como trans ou como travesti, mas ela é da categoria trans, da autentificação trans. Então eles disseram, né, que o morador de rua pode fazer o sem comprovante de endereço, mas na realidade não funciona. Entendi. Mas não funciona no sentido... Eles ainda estão digitando, vamos ver então se Tá. Eles têm dificuldade em cadastrar. Entendi, perfeito. Sim, a verdade é que exatamente por isso foi que o Ministério ele fez a nota técnica. Se tu quiser dar uma olhada ali nesse link que está ali no final do slide, que aparece a nota técnica, qualquer coisa, se não, deixa então também fazer mais também averiguações também, porque vocês são Criciúma, né? Criciúma, minha união também. Mas não, qualquer coisa, olha ali a nova nota técnica que saiu agora, em setembro deste ano. E qualquer coisa, se ainda assim não está dando certo, vocês se comunicam conosco e achamos alguma forma também de ajudar vocês, tá? Porque muitas vezes é questão mais do próprio cadastro. Mas eu sei que eles estão tentando mudar muita coisa e tentando que fique mais fácil. Inclusive, falando ali para todos vocês, o novo ISUS também, ele vai trazer o nome social, ainda, ou seja, vai estar ainda mais assim essa questão de preencher o nome social para as pessoas que queiram se autentificar de forma diferente do registro. Então, mas qualquer coisa, por favor, se comunica novamente lá do Criciúma. Muito obrigada pela pergunta também. Ótimo. Então, pessoal, agora eu sei que vocês não têm, então, acesso aos links, né, que a Ana Maria comentou, mas a gente vai, essa web, ela vai ser editada, e daí, como vocês já sabem, os slides ficam também disponíveis lá no portal do Telesaúde, vocês podem baixar a apresentação e daí sim ver os links, né? Então isso já deve estar disponível amanhã ou na sexta-feira para que vocês possam reassistir a web e também ter acesso são vários, né, os links que a Ana Maria colocou lá para vocês, que acho que também é muito importante se aprofundar no assunto, né, quem tiver interesse. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente teve então cerca aí de 35 pontos conectados hoje para a web sobre identidade de gênero. A gente fica bem feliz então com a participação de vocês. Amanhã a gente tem mais uma web, amanhã às 4 horas então. Essa web será sobre tabagismo, então quais são as dificuldades das pessoas que não conseguem então abandonar o cigarro. Acho que é uma web que também vai ser super legal, pessoal. A gente conta então com a participação de todos vocês e muito obrigada por estar sempre aí com a gente. Então, obrigada, Ana Maria, pela tua participação. Obrigada para todos. Então tá, gente. E boa semana, gente. Isso aí, boa semana para todo mundo, até mais.